Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje eu e a professora Solange, a partir da divisão das turmas, né, no estágio, a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre essa obra que vocês têm 2 artigos para discutir, né, e que vocês já vão iniciar o estudo desses artigos hoje, tá? Então, como vocês sabem, a gente precisa, né, antes de tratarmos sobre práticas do estágio, né, nessa disciplina, nós precisamos fazer umas discussões bastante assim, pertinentes, principalmente pelo momento que nós vivemos hoje, né? Então, esse livro, Políticas Públicas de Educação Infantil, Diálogos com o Legado de Fúvia Rosenberg, né, foi organizado pela professora Maria Aparecida Monção e pela Luciane Barbosa, tá? E esse livro, ele vou mostrar para vocês aqui, ele é bem atual, tá? Ele foi publicado esse ano, tá? 2021. Então, tem reflexões bem interessantes, principalmente para as questões do ensino remoto, tá? Mas aqui, ó, tem muitos textos importantes aqui, que servem também para vocês, de uma certa forma, poderem usar, né, no relatório de estágio, ó. Nessa parte 1 aqui, ó, fala sobre os desafios da efetivação da oferta da educação infantil, né, no Brasil, principalmente discussões sobre avanços e retrocessos nas políticas públicas, as entidades em defesa da escola pública e a educação de crianças de 0 a 6 anos. Então, aqui, ó, financiamento, fóruns, questões étnico-raciais. Então, tem muita discussão importante aqui, tá? Mas nós vamos nos deter principalmente na parte 3 do livro, que se chama Desafios Contemporâneos para as Políticas Públicas de Educação Infantil, a pandemia Covid-19 em foco. E nós vamos trabalhar esses 2 textos aqui. O primeiro é atividades não presenciais. Então, nós vamos destacar aqui, inclusive, atividades não presenciais para a educação infantil, reflexões acerca das orientações do Conselho Nacional de Educação em tempos de pandemia. Então, esse texto aqui, da Priscila Godoy e da Carolina Piorini, na página 423, é o texto que vai ser discutido pela turma A. A turma A é da professora Solange. Então, vocês retomem lá naquele arquivo de que turma vocês fazem parte e vocês já sabem que texto vocês vão discutir. A turma B, que é sobre minha supervisão, vai discutir o texto Educação Infantil e Ensino Remoto, a retomada da escolarização precoce em tempos de pandemia, página 451, da professora Cíntia Biazan e da professora Viviane Giuliani, certo? Muito bem. A gente vai mostrar nesse vídeo para vocês qual a nossa intenção, tá? Qual é a intenção de fazer um estudo dirigido desses textos, certo? Então, a gente vai dar algumas ideias aqui do que vocês vão precisar fazer inicialmente para depois discutir no grande grupo, certo? Então, vamos lá. Vamos ir até o texto. Então, vamos lá. Nós vamos primeiro no 423, que é da primeira turma, certo? Então, a primeira questão importante que vocês precisam fazer saibam quem são as autoras, tá? Então, o que vocês vão fazer? Procurem saber quem são as autoras, pesquisem lá no Google o que elas estudam, o que elas fazem. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Depois, vocês vão ver que a introdução, ela vai dar, assim, um norte para o que vocês vão ler e estudar durante o texto, tá? Por exemplo, vamos ver assim,
Por exemplo, assim, diante desse cenário, a sociedade, habituada às interações entre as pessoas, deparou-se com a suspensão das atividades presenciais, os serviços considerados não essenciais, e as escolas públicas e privadas foram fechadas. Sobre a sanção da Lei 13.979, prevendo que o país estaria em estado de emergência de saúde pública, foi definido o isolamento social e a quarentena como medida de proteção, embora cada estado ficasse incumbido de definir o seu plano de enfrentamento da pandemia. Isso aqui é uma informação importante, inclusive tem uma lei sancionada que indica, né, que o país estaria entrando em estado de emergência pública e foi definido um isolamento social. Então, aqui você já tem uma informação importante, né? Então, vocês vão identificando as passagens importantes do texto e podem ir fazendo anotações, né? Que são importantes essas anotações para que vocês possam discutir no grande grupo, tá? Então, na turma de vocês e para que depois no seminário a gente amplie essas questões, tá? Então, vocês vão indo lá, né, por sessão. Então, primeiro aqui a gente tem sessão e introdução. Então, na introdução, que informações a gente tem? Aí vocês vão detalhando isso, tá? Depois, vocês vão ver como o texto está organizado. Então, depois nós temos uma sessão chamada Educação Infantil e as Políticas de Antecipação da Escolarização. Aí vocês vão para baixo. Nós temos qual outra sessão? Então, como esse texto está organizado? As orientações do Conselho Nacional de Educação em confronto aos manifestos. Outra sessão. Vamos lá. Aqui. Crianças em casa. Reflexões acerca da relação adulto-mãe, criança, escola na pandemia. Então, aqui é uma tríade, né? A relação adulto, criança e escola, tá? Aí vamos seguir aqui. Considerações finais e depois, claro, referências, tá? Então, a gente vai organizar o quê? Bom, então eu sei que, né, eu tenho... Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá no início. Opa, aqui na 423. Só um pouquinho, pessoal. 423. Então, aqui bem no começo, você até pode já colocar, né? Então, um comentário. Então, você pode colocar lá, tá? Organização do texto. Então, primeiro eu tenho a introdução, depois eu tenho tal sessão, depois eu tenho tal sessão, depois eu tenho tal sessão e considerações finais e referências, tá? Vocês vão começar assim, certo? Então, no primeiro momento, vocês estão pensando na organização do texto. E daí, em cada partezinha dessa lá no texto, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui na página, né? Em cada organização do texto, aqui vocês, assim, ó, gente, vocês sempre vão ter um espaço diferente, aqui o PDF diferente, tá? Então, o que vocês têm aqui? Por exemplo, na introdução, que temas, então, né, na introdução aqui, que temas são importantes a serem destacados? Então, primeiro, tal coisa. Segundo, tal coisa. Terceiro, tal coisa. Então, é assim que vocês vão se organizando no processo todo, tá? Depois, vocês vão para essa parte, por exemplo. Ó, essa parte que vocês identificaram, aqui vocês vão colocar legislação, por exemplo, né, que é um tópico importante, legislação sobre o isolamento
social em tempo da pandemia Covid-19, tá? Então, vocês sabem que há uma legislação sobre isso. E assim por diante. Todas as partes que vocês vão destacando, vocês vão colocando ali um comentário, certo? Então, essa é uma instrução assim que serve tanto para o primeiro texto quanto para o segundo, tá? O seminário, de forma geral, vai funcionar a partir dos destaques que vocês dão a esse estudo. Então, vocês vão começar a ler o texto hoje, vão fazer os destaques e vão começar a fazer essa discussão lá no grande grupo, tá? A gente vai dar todas as instruções ali via grupo de WhatsApp, tá? Fiquem bem tranquilos. Lá na disciplina no Moodle, vocês também encontram já esse livro aqui, então é bem tranquilo, tá? De ter acesso. Certo, gente? E qualquer dúvida, a gente está à disposição, é só nos procurar, ok? Então, um abraço e até mais.